Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Estamos mais uma vez com os 7 minutos com Deus. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus por esse trabalho. Louva a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu sou o pastor Camilo da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E desde já eu te agradeço por você estar ligado, por você estar conectado com essa live, os 7 minutos com Deus. Costumo dizer na abertura desta live que o Evangelho de Cristo não é um tesouro para ser escondido, mas sim um presente para ser dividido. E é isso que nós estamos fazendo, dividindo, compartilhando essa bênção, esta maravilha com você. Então, muito obrigado. Louvado seja Deus. Esta live chega onde eu não posso chegar, ela vai onde eu não posso ir, ela entra onde eu não posso entrar e ela te alcança, né? Onde eu não posso te alcançar. Louvado seja Deus. Então, a live foi feita com esse propósito e, graças a Deus, que tem dado certo. Então, louvo a Deus por isso. Vamos para a palavra de Deus nesta noite. O texto que nós queremos ler está no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 6, no versículo 1, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, o texto diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do cavalo que está em Afra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai de mim, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a menor, é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como fosse um só homem. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esta palavra é uma palavra de ânimo e uma palavra que nós devemos muito aprender com essa história de Gideão. A Bíblia diz que Gideão era um jovem, um certo jovem, mas já como jovem, mas um jovem senhor. E ele era um homem que servia a Deus, era um homem que vivia sempre na presença de Deus. Homem valoroso, homem valente, homem temente a Deus, homem que tinha palavra, homem que sabia entrar, homem que sabia sair, homem que sabia se comportar diante do Senhor, e tudo isso agradava a Deus. E certa vez a Bíblia diz que ele estava, ou seja, colhendo trigo. E ele estava debaixo de uma árvore. E quando ele estava ali, de repente aparece o anjo do Senhor. E olha para ele e sauda ele. E diz: Gideão, homem muito valoroso, o Senhor é contigo. E quando o anjo diz: o Senhor é contigo, ele se levanta e olha para o anjo e diz, né? Eresma santo, Deus abençoe. Então o que o anjo diz que Gideão diz para o anjo? Bom, se Deus é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Por que nós estamos sendo escravos dos midianitas? Por que os midianitas têm reinado e têm nos escravizado? Nós sabemos da história que nossos pais nos contaram. Nós sabemos da história que nossos pais nos falaram, que o Deus Todo-Poderoso tirou eles da terra do Egito e nos trouxe a terra aqui, do qual nós aqui estamos. Mas agora Deus, eu não sei o porquê, se pelo nosso pecado, por outro motivo, Deus virou as costas para nós. E nós estamos nesta miséria, nós estamos nesse sofrimento. Nós estamos pagando um preço muito caro. Os midianitas não perdoam, eles são más, eles são pessoas más, eles são pessoas cruéis. E nós estamos pagando tributo a eles. E se Deus é conosco,
conosco, por que Deus não nos tira das mãos dele? Por que Deus não nos tira do poder dele? E o que diz o anjo para o Gideão? Disse, vai nessa tua força, porque tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Quando disse isso, Gideão toma um espante e diz, mas logo eu, quem sou eu? Porque eu sou menor, a minha tribo é a menor da Israel. A tribo da minha família é a menor, é a mais pobre. E eu sou o menor da casa do meu pai. Quem sou eu para livrar Israel? Quem sou eu para ir lá? Quem sou eu para guerrear e ter vitória? E a Bíblia diz que o anjo começou a falar para ele, vai dar certo. Deus está contigo, vai dar certo. Não temas, porque isto vai dar certo. Deus está nesse negócio. Mesmo assim, a Bíblia diz que Gideão estava recrutando. Gideão estava duvidando. Gideão ainda não tinha acordado para a realidade. Talvez ele não soubesse que ali era o mensageiro de Deus. E ele começou a colocar desculpas. E ele começou a colocar dificuldade naquilo que Deus não tinha colocado dificuldade. Ele começou a dar desculpa para Deus, no qual Deus tinha dito para ele que ali era a missão para ele. E Deus era com ele. E a Bíblia diz que Gideão, mesmo assim, não acreditando, e o anjo encorajando ele, disse, mas vai dar certo. Livre a Páscoa, Deus abençoe. Vai dar certo. Wagner Souza, Deus te abençoe também. O anjo disse, não temas, vai dar certo. Deus está contigo, não tema. Basta tu crer. Basta tu acreditar. E o Gideão disse, mas Senhor, Israel, logo eu. Quem sou eu para livrar Israel da mão dos midianitas? Esse povo é um povo duro, esse povo é um povo rico, esse povo é um povo cruel. E esse povo, nós israelitas, nós estamos sofrendo. E por que, agora a história, por que o Israel estava sofrendo, sendo uma terra da promessa, na mão dos inimigos? Porque os israelitas, eles serviam a Deus, mas não com amor. Eles serviam a Deus, mas é um povo, ou seja, um povo que é muito materialista, ambiciosos, materialista, e quando eles estavam prosperando, eles recuavam, esqueciam de Deus. Quando eles eram castigados, estavam nos apertos, eles buscavam a Deus. Então, os seus inimigos sabiam a tática. Quando o Israel estava fraco, vinham os midianitas, que era nessa época, justamente nessa ocasião, era uma delas, atacava. Era na fase que Israel estava fraco, com muito dinheiro, prosperando, mas espiritualmente longe de Deus. E quando o anjo chega e diz para ele, não, você tem, essa tarefa é sua. Você é um homem valente, você é um homem corajoso, e Deus é contigo. Isso vai dar certo. Não tema, você não vai ser vencido, você vai vencer. Quando o anjo disse para ele, para a segunda vez, ele disse, bom, tudo bem, agora eu posso até ir. Mas se o Senhor, Deus me der um sinal. O anjo disse, qual é o sinal que tu quer? A Bíblia diz que Gideão pediu 2 sinais ao Senhor. 2 sinais ao Senhor. E quando o Gideão pede 2 sinais ao Senhor, o anjo concede os sinais. A Bíblia diz que os sinais se cumpriu. Por quê? Porque naquele momento, quando o anjo disse, o Senhor é contigo, daquele momento em diante, Deus já era com ele. Deus já era com ele. E ele ainda estava medroso e tal, mas, ou seja, ele pediu e aconteceu o que o anjo, louvado seja, disse que ia acontecer, aconteceu, os sinais vieram. Muitas das vezes, meu amado irmão, nós achamos que as tarefas são grandes. Muitas vezes as pessoas estão, ou seja, matando pulga, matando carrapato com a unha, e achando que é vencedor, achando que é vitorioso. Isso, irmão, Deus não nos chamou para nós matar carrapato e nem pulga com a unha, e achando que somos vitoriosos, não. Deus quer que nós sejamos como Davi, matar Golias, louvado seja Deus, coisas grandes. Glória a Deus por isto. Eu me lembro muito bem que quando foi para mim, foi daquele trabalho daquela igreja ali, atrás do estádio Monsanto, da igreja quadrangular que está ali atrás do estádio Monsanto, do bairro rodoviário, um trabalho muito difícil, um trabalho muito grande, louvado seja Deus, e eu numa situação ainda como obreiro, estava chegando, sem condição financeira, sem experiência, e as pessoas diziam que não ia dar certo, e as pessoas falaram que não dava certo, eu sempre tinha no meu coração que ia dar certo. Era um bairro novo, era um bairro grande, isso há 20 anos atrás, e casa para aqui, casa para lá, não eram muitas casas, ou seja, as casas soltas, e muito difícil
para abrir um trabalho naquele local. Eu tive de mandar brocar, depois, me lembro como fosse hoje, foi R$ 15 para mandar brocar, depois mandar destocar mais R$ 15. Ou seja, quando comecei a igreja, tocaram fogo na igreja, e muita gente disse, eu não disse, pastor, que não ia dar certo, mas sempre dentro de mim dizia que ia dar certo. Louvado seja Deus. E nunca desisti da batalha. E hoje está lá o templo formado, um templo grande, porque estava dentro do meu coração, eu sabia que Deus era comigo. O segredo da nossa vitória é nós ter na mente, no coração, no espírito que vai dar certo. Não temer e trabalhar naquela finalidade, naquele projeto, naquele plano que Deus colocou nos nossos corações. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, o Gideão disse para o anjo que não ia dar certo. O Gideão falou, disse, não, isso é coisas grandes para mim. A minha família é pobre, a minha tribo é a menor de Israel, isso não vai dar certo, chama outro. Mas o anjo, quando chega para ele, sauda ele chamando ele de varão valoroso, homem valente, e ele disse, vai nesta tua força, porque o Senhor é contigo. Quando o Senhor se o Senhor for contigo, amado, é que diz, como diz a palavra do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma coisa eu quero te dizer, Deus nunca colocou limite na fé, para a fé, e nem a fé nunca colocou limite para Deus. Coloque isso no teu coração. Deus não estabelece limite para a fé, e nem a fé estabelece limite para Deus. Para a fé, para Deus não tem limite. Para a fé também não tem limite, mano. A Bíblia diz, se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Tudo vai dar certo se nós colocar no nosso coração, na nossa alma, mesmo que seja projetos grandes, vai dar certo. Qual é o projeto que você tem? Qual é o plano que você tem, mas que você acha difícil de se cumprir, que você acha difícil de ser executado? Por quê? Porque você olha para um lado, olha para outro, as posses são poucas, ou seja, o material que você tem são pouco, os recursos são poucos, mas muitas vezes você esquece que quem manda é Deus, quem está no projeto é Deus, quem estabelece é Deus, aleluia. Quem te envia é Deus. E se Deus te enviar, e se Deus disser que vai contigo, irmão, louvado seja Deus, vai dar certo. Não pode dar errado quando Deus está no meio. Não pode estar errado quando Deus está na causa. Não pode o barco afundar de maneira nenhuma. E nem o barco, ou seja, sair sem direção, se o Senhor é o comandante. Não vai te espantar e nem vai te assustar e nem tenha medo das grandes promessas, das grandes coisas que Deus te coloca nas tuas mãos. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. Você, dentro de você, tem algo. Você usa o teu potencial. Usa o potencial que você tem dentro de você. Você tem uma fé. Você tem Deus no céu. Você tem a Bíblia que traz promessa para você. A palavra de Deus, louvado seja Deus. Jesus disse que, ou seja, luta, problema e dificuldade, tribulações teremos, mas ele disse, eu estou contigo. Glória a Deus por isso, vai dar certo. Toma posse da vitória, porque vai dar certo. Se ele diz que dá certo, vai dar certo. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Vai dar certo, louvado seja Deus, porque Deus está nesse negócio. Deu certo para Gideão. A Bíblia diz que ele foi para a luta. Glória a Deus. E quando ele foi para a luta, bendito seja o nome do Senhor. O que aconteceu? O Senhor disse, Gideão, esse povo, ou seja, essa quantidade de homem é muita gente. Louvado seja Deus. Faz prova com esse povo. E a Bíblia diz que por 2 vezes, algumas vezes ele fez prova com o povo. E na última prova só ficou 300 pessoas. Deus disse, vai, porque é com esses 300 que tu ganha. Louvado seja Deus, aleluia. Talvez o Gideão se alegrou quando viu milhares e milhares de pessoas estar com ele. Milhares de pessoas chegar a ele. Louvado seja Deus. Porque quando você está na promessa de Deus, vem gente em todo lugar para te ajudar. Quando você está, ou seja, no ídolo de Deus, vem gente que você nem conhece para te ajudar. Vem gente que você nunca ouviu falar. Louvado seja Deus, mas entra no negócio também para te ajudar. Glória a Deus. E é por isso que dá certo. Vem muita gente para ajudar Gideão. Mas o que foi que disse Deus? Deus disse, tu não vai para a guerra, tu não vai para a luta e vencer teus inimigos com essa multidão de gente. Porque senão eles vão dizer que é pela quantidade de pessoas. Tu vai vencer só com 300 pessoas. E ainda te digo mais, Gideão, o seguinte. Tu vai vencer esses midianitas como seja uma só pessoa. Glória a Deus por isso, irmão. Que promessa forte e que promessa poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse, essa multidão dos midianitas, esses teus inimigos, os inimigos do Israel, os inimigos que têm colocado a carga pesada no povo israelita, tu vai vencer ele como seja um só. Tu vai vencer ele como seja um só homem.
Glória a Deus. Ou seja, o anjo cerca o Gideão ou seja, com palavras fortes e poderosas. Agora imagine o anjo falando, irmão, com você, cara a cara, como falou com Gideão. O anjo falava com Gideão com poder. O anjo falava para Gideão com autoridade. Por quê? Porque eram palavras que vinham do céu. Era mensageiro de Deus, irmão. Aleluia. Ele estava falando e parece que a vitória estava saindo dos seus lábios. Quando ele mencionava, quem abria a sua boca para dar palavra dizendo vai dar certo, parece que, ou seja, a guerra estava ganha. Gideão via, louvado seja Deus, a vitória. Depois ele se fortaleceu. Depois ele se revoltou e disse, eu não posso estar no medo. A voz vem do Senhor, é o Senhor que me envia, é o Senhor que é o Senhor dos exércitos, o Deus é o Deus da batalha, eu vou em nome dele eu vencerei. Glória a Deus por isto. O que ele achava grande, tempo depois já não era grande. O que ele achava que era coisas difíceis para executar, tempo depois, pela promessa de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele foi revestido do Espírito de Deus. Ele foi cheio da graça de Deus. Ele foi cheio do poder de Deus para guerrear, para dar a vitória do Senhor. Louvado seja Deus. Deus, quando te manda para a batalha, Ele te dá a ferramenta. Deus, quando te manda para a guerra, Ele te dá a ferramenta. Você não volta com as mãos a banana. Você não vai virar as costas para o seu inimigo. Se Deus está no meio do negócio, meu irmão, louvado seja Deus. Agora o segredo, a arma para vencer é crer. Louvado seja Deus. Você tem de crer em Deus. Você tem de crer nas promessas de Deus. Você tem de se segurar as promessas. Você tem de dizer, bom, Deus mandou. Pois se Deus mandou, aleluia, é nisso aqui que eu estou firme e não volto, e não vou retroceder. Louvado seja Deus, né? Amém por isso. Então, meu amado irmão, o guerreiro, louvado seja Deus, ele não olha as consequências. O guerreiro, ele não vai olhar a dificuldade. O guerreiro, louvado seja Deus, ele não teme. O guerreiro, ele olha para frente. O guerreiro, louvado seja Deus, ele está revertido para vencer. Ou seja, o algo que está nele é vencer. O que está dentro dele é vencer. É caminhar, louvado seja Deus, e levar os seus comandados e fortalecer os seus comandados. Ele estava na linha de frente, louvado seja Deus, porque o Senhor tinha chamado ele. Mas o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos é que estava com ele. Glória a Deus por isto. Gideão se tornou um homem forte. Gideão se tornou um guerreiro. Gideão se tornou um homem, louvado seja Deus, respeitado naquela cidade, ou seja, naquela nação, na nação de Israel. Por quê? Porque ele foi enviado por Deus. Meu amado irmão e minha amada irmã, talvez as pessoas cheguem para você quando você fala em coisas grandes. Quando você almeja as coisas grandes, vem as pessoas que dizem, mas isso é muito grande. E às vezes vem dentro da gente a dúvida também. Ah, mas como é que eu vou fazer isto? Ah, mas como é que eu vou executar isto? Ah, mas como é que vai acontecer com isto? Irmão, louvado seja Deus, quando Deus dá semente, Deus dá chuva. E quando Deus dá chuva, Deus dá semente. Glória a Deus por isto, louvado seja Deus. Deus não perde batalha. Deus não deixa se envergonhar, Deus não envergonha o seu povo. Quando Deus manda, Deus age. A Bíblia diz, mais uma vez eu cito, agindo o Senhor, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez eu cito o que eu falei no início para que você memorize. Deus não estabelece limite para a fé. E nem a fé também estabelece limite para Deus. Se você com Deus e você com a fé, irmão, você conquista as coisas grandes. Vai dar certo, basta você crer. Tem de dar certo, ou seja, mesmo que as coisas comecem errado, mas tem de terminar certa, e vai dar certo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama para as coisas grandes. Deus nunca nos chamou para coisas pequenas. Deus sempre nos chama para as coisas impossíveis. Glória a Deus por isto. O que está no teu coração? O que você almeja? O que você quer? Nós não podemos ser menino. De estar, ou seja, só pedindo e não saber, ou seja, manejar ou administrar aquilo que Deus nos dá. Porque eu te digo o seguinte, Deus ama menino, mas Deus detesta a meninice. Deus detesta a meninice. Agora, como diz o apóstolo Paulo, nós somos grandes, nós somos pessoas, já crescemos, louvado seja Deus, aleluia, e somos guerreiros do Senhor, nós somos soldados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vamos nos apossar, tomar posse das bênçãos que Deus nos deu, para que nós possamos ser abençoados e abençoar outras pessoas também. Quando, ou seja, o Gideão venceu,
A vitória não foi só dele, a vitória foi do povo de Israel. Glória a Deus por isto. Quando você vence, a vitória não é só sua, a vitória são as pessoas que estão com você diretamente e indiretamente. Quando você conquista a vitória, todo aquele grupo, ou todas as pessoas que estão ao seu redor, também são vencedores. Aleluia. Louvado seja Deus. Felizes e bem-aventurados são aqueles que Deus chama. Felizes e bem-aventurados são aqueles que Deus capacita. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. E se Deus tem te chamado, e se Deus tem te colocado o cajado na tua mão, segura esse cajado. Louvado seja Deus. Foi assim que Deus fez com Moisés. Colocou aquele cajado na mão dele. Aleluia. Com aquele cajado ele fez sinais, prodígio e maravilha na vista de Faraó. E depois a Bíblia diz que ele também colocou a ponta daquele cajado na água e o mar se abriu. Depois também, louvado seja Deus, ele orou e disse: Senhor, não tenho água. O Senhor disse: cadê o cajado que tu abriu o mar vermelho? Com aquele mesmo cajado, toca na pedra. Louvado seja Deus, aleluia. Ele estava com o cajado na mão, ele estava com a autoridade do Senhor. Aquele cajado representava autoridade, aquele cajado representava o chamado ou seja, que ele tinha. Louvado seja Deus, o ídolo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Você tem esse cajado, você tem o chamado do Senhor. Louvado seja Deus, você é um missionário. Aleluia, glória a Deus por isto. Vai dar certo. A palavra que eu tenho para você nesta noite é que vai dar tudo certo, irmão. Não tema, vai dar tudo certo. Você crê nisso? Você crê nisso? Louvado seja Deus. Pastor, mas não deu certo ainda. Mas vai dar certo. Glória a Deus. A Bíblia diz que o choro, a luta pode durar a noite toda, mas, ou seja, a vitória, o sorriso, isso vem pelo amanhecer do dia. Se Deus é contigo, irmão, quem será contra ti? Glória a Deus. Você vai ouvir um louvor, louvado seja Deus, que vai falar sobre vitória e vai falar que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde. É verdade. E dá tudo certo. Vai dar porque Deus é bom. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar certo, vai dar certo. Sei que a vida não é só de momentos bons. É verdade, Senhor. Há tempos difíceis. Glória a Deus. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aleluia. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. E deu tudo certo. Amém. Graças a Deus. Pastor Paulo, Deus abençoe. Marizé Souza, Deus abençoe, está assistindo. Glória a Deus por isso, né, irmã? Maria Mendes, Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Nós cremos nas promessas de Deus. Pastor Paulo, Deus abençoe. Francimar Freitas, Deus abençoe. Pastor Marinaldo, Senhor abençoe, meu irmão. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós cremos nas promessas de Deus, irmão. Já deu certo. Nós somos testemunho vivo que já deu certo. Muitas coisas têm dado certo e outras coisas ainda vão dar certo em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta noite. Quero te abençoar nesta noite em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar pela tua casa, pela tua família. Irmã Márcia Silva, Deus abençoe. Glória a Deus. Amado Deus e querido Pai. Pai, nós oramos nesta noite por estas pessoas, meu Pai, que estão na espera nesse momento, esperando antes de dormir uma palavra, esperando a oração. Meu Cristo Jesus, nós apresentamos essas pessoas, cada um, meu Deus, tem um pedido, cada um, meu Pai, com uma necessidade. Mas o Senhor, que é o nosso Deus, o bom pastor, o Senhor saberá suprir a necessidade de cada uma delas. Deus, eu abençoo a vida deste homem que precisa de saúde. Eu abençoo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta mulher que precisa de saúde. Esta pessoa que está precisando de paz. Esta pessoa que muitas vezes dorme, que deita, mas não tem sono. Meu Deus e meu Pai, não tem mais vontade de dormir com as preocupações. Meu Cristo Jesus, o Senhor, meu Pai, é o Consolador. Essa pessoa que tem parente nos hospitais, outros, meu Pai, estão, meu Deus e meu Pai, nos trabalhos esse momento, que trabalham no turno da noite. Guarda, protege, abençoa. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo esta pessoa no nome de Jesus. Abençoa esta mulher, abençoa esta jovem, abençoa esta adolescente. Abençoa, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos a tua bênção. Seja conosco, não nos deixe, não nos desampare. Nós somos tão frágeis, meu Pai. Meu Cristo Jesus, aleluia. Nós cremos, meu Pai, nas tuas promessas. O Senhor é o nosso pastor. Está escrito, e nada nos faltará. Nós cremos nesta promessa, meu Deus. Nós não temos outro a recorrer. Nós não temos, meu Deus e meu Pai. Nós temos ao Senhor, é o nosso Pai, é o nosso Salvador, é a nossa proteção, é a nossa esperança, é a nossa salvação, é o nosso refúgio, meu Pai, aleluias. Eu apresento a vida deste homem e que o Senhor guarde, meu Pai, e proteja no nome de Jesus. Eu oro também, apresento, meu Pai, as pessoas que estão seu nome escrito nesse caderno de oração, que sejam abençoados, guardados. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos não só, meu Pai, essa cidade, mas esse estado, esse Piauí, esse Brasil, meu Deus, os 4 cantos desta terra, esse planeta, meu Pai, chamado Terra, nós abençoamos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, consagramos e abençoamos esta água. E declaramos essa água ungida, consagrada e abençoada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não só esta, mas todos aqueles que estão com esta água, meu Pai, um copo com água na sua casa, que apresentando, meu Pai, nesse momento, seja ungida e consagrada no nome de Jesus. Amém.
a Rani Souza, né? Deus abençoe, minha filha, né? Glória a Deus, louvado seja Deus, Deus abençoe. Alcione Rodrigues, também, Deus abençoe, graças a Deus por isto. Meus amados irmãos, quero agradecer a Deus, né? Amanhã nós estamos de volta. Amanhã está aqui a pastora Regina, graças a Deus por isto. Depois de amanhã está aqui o pastor Santo da Igreja do Evangelho Quadrangular, também pregando. Eu quero te dizer que agora nós temos o WhatsApp, né? Louvado seja Deus, para você se comunicar com esse programa, né? Comigo, a pastora, você acessa lá 7 Minutos com Deus, né? Foi criado agora também um grupo WhatsApp, nós tínhamos um número, né? Que é o 95 68 07 54. Mas agora nós temos também o WhatsApp. Então você pode mandar com o mesmo número também. Você pode pedir oração, você pode mandar a tua mensagem, graças a Deus, dar uma sugestão. Estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Então, mais uma vez, muito obrigado. Estamos na bênção, estamos na paz e vamos já orar por você. Glória a Deus por isso. Pedir as bênçãos de Deus para que Deus te abençoe ricamente. Louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus. Que você esteja sempre por cima e nunca por baixo. Sempre será cabeça e nunca será cauda. Se possível, louvado seja Deus, emprestar, nunca tomará emprestado. Abençoar muito e por muito será abençoado. Que o Senhor largue as suas tendas e que Deus te abençoe nesta noite. Fique na bênção, fique na paz e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém? Compartilhe, louvado seja Deus. Divulgue o nosso trabalho. Graças a Deus por isso. 7 Minutos com Deus. Glória a Deus por isso. Somos gratos. Deus te abençoe. O pagamento vem do Senhor.